Bem, estamos de volta com argumento e prontos para conversar com Pedro Galvão, publicitário de renome no nosso mercado e no mercado nacional. Uma experiência incrível e titulada Galvão Comunicação. Pedro, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer também é meu. Nós estamos quase já no final do ano e eu queria fazer com você um pequeno balanço, né? Começando ou falando em torno da propaganda, porque falando da propaganda você vai falar do desenvolvimento dos negócios de um modo geral e assim por diante. E nós podemos até aprofundar e falar dos momentos políticos que passam pela propaganda necessariamente. Então, poderíamos dizer que em 2016 a propaganda continuou no palco. A propaganda sempre continua no palco, né? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Nós vivemos numa sociedade em que a empresa é um dado fundamental dessa sociedade. Sendo assim, nós trabalhamos com a vida da nossa população. Nós trabalhamos com a vida num momento especialmente veloz, que é o momento que nós estamos vivendo. E as coisas precisam ser oferecidas, as coisas precisam ser ditas, as verdades precisam ser enunciadas e os produtos precisam ser colocados no mercado. Por isso mesmo, a função da agência de propaganda é tão importante e tem se afirmado cada vez mais necessária. Agora, eu pergunto para um publicitário tão experiente quanto você, como é que você vê, como é que você sente, por exemplo, os grandes escândalos políticos que ocorreram no Brasil? Sempre tem um publicitário, sempre tem uma agência de propaganda, sempre tem a comunicação envolvida. Nós até brincamos ainda há pouco que o publicitário sempre se antecipa. Foi a primeira categoria a fazer sua autorregulamentação, que serviu inclusive de exemplo para vários outros. Mas também, quando chega um escândalo, é o primeiro a ser preso, consequentemente é o primeiro a ser solto e assim por diante. Você, um publicitário experiente, com anos de estrada, como é que você vê toda essa situação? Não, você está vendo o seguinte, é um tipo especial de publicitário, ok? É aquele publicitário dedicado à propaganda política, que, na verdade, é o que se chama de propaganda, ok? E não o publicitário em geral. O publicitário de agência de publicidade mesmo, que trabalha com produtos, que trabalha com venda, sobretudo com venda, e com imagem de empresa, na construção da imagem de empresa, esse você não vê, realmente são profissionais que estão trabalhando na sua área tranquilamente, e não há, de forma nenhuma, nenhuma intervenção policialesca. Agora, sobre esse Pedro, trabalho. isso é uma especialização bem recente. É uma Eu lembro Pedro Galvão especialização... voltando para Belém. Sim. Naquela época não tinha ainda o termo marqueteiro, né? Não. Mas era o homem da comunicação da candidatura Jader Barbalho. Eu trabalhei com isso desde 1982. Exatamente dando um auxílio. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, né? Você começou a atuar na publicidade diretamente já no Rio, no mercado carioca? Não. Eu comecei em Belém do Pará, em 1968. Faz tempo, né? Oh. 68. Em 1970 eu fui para o Rio de Janeiro e lá fiquei. Lá fiquei até 1983. Então aqui você só engatinhou, né? Era um momento aqui, aí de uma ditadura forte. Na verdade, eu me formei no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei em grandes agências no Rio de Janeiro e isso é importante pelo seguinte, porque eu trabalhei com grandes profissionais, em primeiro lugar, e trabalhei com um leque de produtos bastante atraente. Não? Sobretudo naquele momento, eu trabalhava, por exemplo, com cigarro, que hoje em dia... É proibido fazer propaganda de cigarro. É proibido fazer propaganda de cigarro, mas naquela época não. Naquela época não, era um anunciante muito bom, era um anunciante desejado pelas agências de publicidade. Mas não apenas, eu trabalhei, por exemplo, para a Embratel, para os Correios, né? Trabalhei para a Brahma naquela época, como hoje, né? Continua sendo uma grande cerveja e uma marca
muito. É uma espécie de sinônimo de cerveja, não? Sim, é um Brahma. portfólio extremamente extenso, não é, Pedro? Não tem, Muito não- extenso e em 82, então, eu dei uma contribuição à campanha para a eleição do Jader Barbalho, que naquele momento era um jovem político, uma jovem liderança política do PMDB, do Não, MDB, do MDB. MDB, que é o PMDB histórico. E o Jader se elegeu exatamente em 82. No ano seguinte se criaram circunstâncias em que eu pude voltar a Belém do Pará, dessa vez para fazer a minha agência de publicidade. E eu fui muito bem recebido pelo mercado, certo? Até porque eu estava trazendo para o mercado uma experiência de propaganda comercial fundamental. Mas Belém já era uma praça com agências muito qualificadas, com agências muito premiadas. Eu próprio tinha ganho muitos prêmios trabalhando para Belém do Pará, porque de longe, lá do Rio de Janeiro para cá, eu trabalhava freelancer, né? Eu trabalhava em outras agências e prestava alguns serviços. Que hoje é a pra cá. figura do birô, não é? Do birô. Que são publicitários experientes, que estão lá em São Paulo, que recebem pela internet a demanda, atendem as agências do país todo, não é isso? Mas isso já é uma modificação no mercado. Essa modificação, digamos, internética, as transformações globais até que estão acontecendo na área da internet, na área da computação gráfica, da computação mesmo. Pedro, eu trouxe grandes facilidades para a sua atividade profissional, Obviamente, sem sombra de né? dúvida, mas também trouxe uma concorrência violenta, né? Trouxe uma Hoje concorrência- você concorre nacionalmente, com todas as agências. Porque o que acontece na propaganda, Mauro, é o seguinte, é que ela passa uma ilusão de facilidade, certo? Todo mundo, de certa maneira, Ninguém tem a ideia, depois que surge a ideia, pô, se acha capaz de fazer. Na verdade, as pessoas, elas estão trabalhando com registros que já existem. Registros que eu falo com ideias que já foram testadas, ideias que já foram colocadas, frases que já foram usadas, slogans que já foram usados, ideias, portanto, que já foram utilizadas, né? E, então, as pessoas fazem por imitação, não é? Por imitação mesmo. Você é criativo, como é que você consegue se libertar de todo o cabedal, de toda a memória do que você já viu, do que você já leu em termos de propaganda, para criar algo novo? Você acha que não tem uma influência direta do que já existiu? Obviamente, obviamente. A influência do que já existiu. Há certos padrões em propaganda, né? Há certos padrões. E esses padrões, eles vão se repetindo de maneira diferente. A criatividade consiste em você buscar formas diferentes de fazer o mesmo. Adaptar ao momento, à circunstância. Não, mas é você dar um novo vigor a uma velha ideia. Ou desencavar uma nova ideia. E é aí que é o grande momento do publicitário. Ontem, hoje e vai ser sempre assim. Quer dizer, os publicitários realmente admirados são aqueles que conseguem criar o novo em cima de velhos e sediços registros publicitários. Registro que eu falo são ideias já testadas. Agora, frases Pedro, já testadas. assim como o publicitário é essencial para a criação, formação, administração de uma marca e assim por diante, a estrutura da agência de propaganda, que hoje chama-se agência de comunicação, para ficar mais abrangente, Sim. ela eu acho que passou do tempo, não? Você não acha que o publicitário é necessário, mas a estrutura que até então a gente conhecia como agência perdeu um pouco o seu grau de importância, tanto que nós estamos vendo no mercado várias agências do eu sozinho. É o publicitário com a sua pasta. Não é isso?
Isso existe, parceiro, mas existe, mas não existe. Entende? Pelo seguinte, a nossa profissão, ela é coletiva, certo? Eu, por exemplo, um redator não trabalha sozinho. Um redator gera ideias, mas não gera sozinho. Há um momento em que ele precisa daquilo que se chama o diretor de arte. O diretor de arte é um criador, tal como o redator também é um criador. Às vezes, eles criam na mesma direção, ou seja, na criação de um comercial de televisão e de cinema, de um filme. Mas há um momento em que você precisa criar um anúncio de revista, o anúncio de jornal, o cartaz. E é nesse momento que a gente sente a necessidade do trabalho coletivo. Não apenas nesse momento. Porque ao lado do profissional, vamos dizer, do redator e do diretor de arte, existe uma série de outras pessoas fundamentais na propaganda. Um deles é o pensador, é o planejador. O criativo. Não, é o planejador, que nem sempre é um criativo. Que nem sempre é um criativo, não. Que frequentemente não é um criativo. Ele é simplesmente um planejador, um homem de planejamento. Um homem que consegue colocar uma empresa ou um produto no mercado em função de dados factuais, de dados concretos da conformação desse produto no mercado. Ou seja, em competição com outros produtos, empresas em competição com outras empresas, ideias em competição com outras ideias. E direciona e planeja o que deve ser feito em termos, eu vou uma tautologia, mas eu vou usar, em termos de planejamento, de direcionamento, de posicionamento de uma marca no mercado. O posicionamento, nem sempre não, frequentemente, ele não é feito pelo criador. O criador recebe um produto cujo posicionamento já foi estudado. Né? E o que é que o planejador faz? É uma reflexão sobre o momento de um produto, ou de uma empresa, ou de uma pessoa, ou o que quer que seja que precisa ser veiculado, precisa ser valorizado através da publicidade e da comunicação. Bem, nós estamos concluindo um ano que não foi nada fácil para o Para empresariado ninguém, né? de um modo geral. A propaganda não poderia fugir a essa regra porque faltou dinheiro na praça, então não adianta só você ficar anunciando, porque não tem com o que comprar. Nós vivemos uma crise num momento de convulsão no Brasil. Essa convulsão, ela se manifesta como crise econômica, certo? No nosso mercado. E isso atinge, portanto, as empresas como um todo. Todas as empresas, de alto a baixo, e frequentemente no varejo, estão sendo profundamente atingidas pela crise, que é uma crise nacional e evidentemente, como o Pará faz parte da nação, o Pará e também levando está toda a envolvido cadeia nisso. produtiva que está incluso a agência de propaganda. Então, Sim. nós tivemos um ano de grande dificuldade, agências que fecham, agências que saem do mercado, As agências, novas que têm dificuldade de chegar. que estão trabalhando normalmente são as grandes agências nacionais. Por quê? Porque elas têm marcas que necessitam, obviamente, De uma manutenção até nesse período de crise. completamente. Cerveja, refrigerantes, carros, são produtos que precisam de propaganda mesmo. E com verbas muito grandes. Então, só que esses produtos, essas empresas, elas são trabalhadas por grandes agências de porte nacional. Pedro, ouvia-se falar que propaganda é como futebol, não se aprende na escola. Tanto que a primeira geração, você não estudou publicidade, você estudou direito, não é? Sim. E assim por diante. Hoje nós estamos vendo que os cursos de publicidade proliferaram Brasil afora. É. Está saindo uma gente nova,
né? Mas nem sempre consegue o êxito que vocês que não tinham esse preparo conseguiram. O que está faltando? Qual é a liga que falta nisso? Eu acho que é uma visão de mercado, mais uma vez. Tá? Eu acho que existe um excesso de cursos de comunicação no Brasil para um mercado que não é tão elástico quanto seria necessário para absorver todo mundo que sai dessas escolas. Obviamente que muita gente fica fora do mercado, literalmente fora do mercado, certo? E a moeda de troca, aí nesse ponto, se chama talento. Os mais talentosos são os que trabalham em agências, os que têm o mercado garantido. Então, mercado garantido é para aquele que já tem o talento e vai na faculdade apenas burilar esse talento. Ele não vai adquirir talento na faculdade. Não, talento você não adquire não assim. dá. Você tem que Não estudar. Ir para a escola e virar um Neymar. Não dá. Um grande poeta, ele não é só um grande poeta por inspiração. Ele é um grande poeta porque estuda poesia, é um grande poeta porque conhece sabe a escrever, técnica, conhece a língua, conhece a técnica. Exatamente. Aliás, o Pedro Galvão, poeta, já é o pós-publicitário? Ou é concomitante? Não, isso aí são veleidades pessoais. O Garcia Lorca tem uma frase maravilhosa, uma frase maravilhosa e algo pecaminosa a respeito desse assunto. Ele diz assim, porque se é verdade que eu sou poeta, graças ao talento e à inspiração, etc., também é verdade que eu sou poeta graças ao estudo, graças ao conhecimento. Sim, eu sou poeta pela graça de Deus ou do demônio, mas também é verdade que eu sou poeta pela técnica, pelo conhecimento da técnica, pelo conhecimento da poesia, etc. E assim é em qualquer profissão. Quer dizer, você tem que ser bom, você tem que ser talento, você tem que ter talento para ser dono de uma empresa, para ser dono dessa televisão, para ser dono de um supermercado, para ser dono de qualquer coisa, de uma fábrica de refrigerante, certo? Para fazer lápis, para fazer qualquer coisa, você tem que ter talento. É crível a frase hoje, Feliz Ano Novo para 2017? Sim, senhor. A felicidade é uma coisa fantástica, porque é um sonho. E a nossa função do publicitário é de vender sonhos no prosaico, né? Na prosa da vida, né? Sem nada concreto, né, Pedro? Sem nada. Assim, às vezes, o concreto é realmente, me dá aqui, é eu vender esta marca que tem aqui na pontinha dessa coisa. Isso é o concreto. Isto é o concreto. Eu preciso transformar esta caneta aqui, genérica em uma marca agregando valores, agregando valor, trabalhando aquilo que a gente chama imagem de marca. Certo? Então, isso vale para uma caneta e vale para um lápis. Eu aposto que se eu disser, me dá o nome de um lápis aí, você vai me dizer. Faber. É verdade. Não é verdade? É. Então, não tem saída, parceiro. Se uma lâmina de barbear, você vai me dizer. Gillette virou genérico. E por aí afora, não é? Isso é trabalho de imagem de marca. Certo? Pedro Galvão, eu agradeço essa nossa conversa. Eu agradeço também. É sempre simpático e um assunto gostoso e que precisa ser esclarecido, né? Como você ser publicitário no momento de crise? Eu acho que talvez essa seja a pergunta fundamental deste momento. Como ser um bom publicitário no momento de crise? É ajudando empresas a superar os problemas que a crise traz. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário.